O programa Saber Direito desta semana é com o professor Eduardo Bastos Mendonça. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Bem-vindos ao Saber Direito. Essa é a terceira aula do nosso curso sobre separação dos poderes e judicialização da política. Nas duas primeiras, nós fizemos um percurso teórico breve sobre o princípio da separação dos poderes, sua origem histórica, o seu conteúdo básico e as duas projeções mais claras que dele decorrem, que são a independência orgânica e a especialização funcional. Esse ponto de partida foi necessário para que tivéssemos uma noção sobre como os poderes se organizam e se relacionam. A partir da aula de hoje, falaremos mais sobre a interpretação constitucional, a interpretação jurídica em geral e especialmente a interpretação constitucional, porque aqui começaremos a ver em que medida o exercício dessa atividade interpretativa pelo Poder Judiciário pode levar a uma judicialização de certas matérias tipicamente relacionadas à ordem política ou tipicamente tratadas pelo sistema político. Então, o nosso ponto de partida é o estudo da interpretação jurídica e, em particular, da interpretação constitucional. A interpretação, como se sabe, é a atividade de revelar o sentido da norma. Tradicionalmente se dizia que haveria uma revelação em sentido estrito, ou seja, uma atividade de declarar aquilo que já existiria antes. Aquela expressão tradicional, clássica, de que o juiz seria a boca da lei, seria o agente que expressa aquilo que já estaria objetivamente contido na ordem jurídica. Essa visão foi superada, não é mais a visão prevalente, na medida em que interpretar envolve partir de um ponto inicial, mas também construir o sentido desse ponto inicial. Vale dizer, os textos normativos, de um modo geral, não são inteiramente claros, e mais do que isso, criam entre si relações sistemáticas. Cada dispositivo deve ser compreendido no conjunto de todos os dispositivos e, por conta disso, pode assumir sentidos que nem sempre são unívocos, nem sempre são óbvios. A interpretação, portanto, identifica o sentido que deve ser atribuído a cada um dos dispositivos, levando em conta não apenas a textualidade, que é o ponto de partida e o limite da interpretação, numa formulação interessante e muito feliz do ministro Gilmar Mendes, ou seja, é o termo que define as possibilidades interpretativas do intérprete, mas não apenas com base na textualidade, mas também com base na sistematicidade, nessas interações entre os diversos dispositivos e com base na teleologia, com base na finalidade a que as normas se destinam, nos objetivos que estão inseridos na sua formulação. Portanto, a interpretação vai ser ou será essa atividade de construção do sentido, muito mais do que a atividade de revelação do sentido. É claro que a dose de construção varia de acordo com a densidade dos textos, com o nível de clareza daquilo que é interpretado. A norma do Código de Processo Civil, que prevê o prazo de 15 dias para contestação do processo de conhecimento, não é uma norma que demande uma quantidade especialmente relevante de atividade interpretativa e nem uma norma que permita variações relevantes, variações substanciais. Mesmo assim, é possível imaginar situações em que o prazo, por alguma razão, não deverá ser contado linearmente, por exemplo, porque houve um equívoco da atividade judicial, do órgão judicial,
na determinação do termo a quo. Mas essa é uma norma que permite uma interpretação muito mais clara e dá muito menos margem de variações interpretativas. Há outras, porém, que dão uma margem amplíssima ao intérprete. O princípio da dignidade da pessoa humana é tão indefinido no seu conceito mínimo, na sua significação, que permite as mais variadas leituras, permite até uma certa reflexividade. É comum que os dois lados de determinada disputa invoquem o mesmo princípio para fundamentar a sua posição, as suas pretensões. O que aconteceu, por exemplo, na discussão da legitimidade da antecipação de parto, no caso de fetos anencefálicos, em que ambos os lados invocavam a dignidade como fundamento central da sua postulação. Portanto, determinadas normas permitem ou acabam gerando essa maior indefinição interpretativa e, portanto, acabam gerando uma maior quantidade de construção de sentido por parte do intérprete. Mas todas elas, em geral, devem ser interpretadas de forma conjunta e atentando para as suas circunstâncias. É esse tema geral que nós iremos desenvolver de forma específica na aula de hoje. Em se tratando da interpretação constitucional, todos esses elementos que eu mencionei continuam válidos, mas sofrem um acréscimo de outros elementos ou de outras peculiaridades das normas constitucionais que geram alguma variação ou que potencializam essa dimensão construtiva, essa dimensão criativa da atividade interpretativa. A gente pode falar aqui em 3 características das normas constitucionais que potencializam essa construção e que, portanto, vão potencializar também a judicialização e até a discussão sobre o ativismo, a postura proativa do Poder Judiciário no exercício da sua atividade. Essas peculiaridades da norma constitucional são as seguintes. Em primeiro lugar, uma especial proximidade com o fenômeno político. A Constituição faz a passagem do fato político para a ordem jurídica, normatiza o fato político e, portanto, está na linha de frente dessa interação entre direito e política. Ela organiza os órgãos de soberania, os órgãos que recebem atribuições constitucionais, ela limita o exercício da atividade desses órgãos, ela define direitos fundamentais que funcionam como limites gerais à atuação do poder público e, ao fazer esse conjunto de coisas, ela se coloca em potencial rota de tensão com pretensões ou posições políticas dos órgãos tipicamente eletivos. Portanto, há uma especial proximidade da Constituição com o fenômeno político. Ela normatiza, por exemplo, quando o presidente se torna presidente, quais são os deveres e competências que ele exerce, quais são as hipóteses em que ele poderá ser destituído do seu mandato. E essa particular proximidade com a política gera, naturalmente, uma dificuldade interpretativa ou uma abrangência e relevância maior na interpretação dessas normas. Uma segunda peculiaridade particularmente importante é a supremacia das normas constitucionais. O fato de que elas funcionam como limite de todas as demais normas do sistema jurídico, inclusive para definir as competências de cada um dos poderes. Isso faz com que a norma constitucional se coloque numa posição de estruturar o restante da atuação do poder público e, por tabela, de forma colateral,
coloca os agentes encarregados de interpretar essas normas numa posição particularmente sensível. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que é o órgão de cúpula do Judiciário e que tem a função de funcionar como guarda da Constituição, nos termos do artigo 102, fica especialmente exposto a essa circunstância. Cabe ao Supremo definir a competência dos demais órgãos, e inclusive a sua própria, definir o próprio limite da sua atuação legítima, o que muitas vezes gera, inclusive, discussões internas, discussões no âmbito do próprio STF quanto a esse limite. E, em alguns casos, por exemplo, ministros do Supremo entenderão que o tribunal deveria se conter, adotar uma postura de autocontenção em respeito à competência de outros órgãos, ao passo que outros ministros entenderão o contrário, partirão da premissa que aquela é uma questão essencialmente jurídica, essencialmente interpretativa, e que, portanto, a palavra final deve ser jurisdicional. Um exemplo recente e interessante envolveu a discussão em mandado de segurança, na qual um parlamentar pediu ao Supremo Tribunal Federal que declarasse a invalidade de que um veto presidencial fosse apreciado antes que o acervo de vetos presidenciais existentes fosse avaliado, fosse apreciado, partindo de uma interpretação do artigo 66, parágrafo 4º da Constituição, que prevê um prazo para apreciação de vetos e prevê que a não apreciação no prazo gera o trancamento da pauta, portanto, a impossibilidade de que outras matérias sejam apreciadas. Nesse caso específico, a discussão envolveu esse limite. Cabe ao Supremo Tribunal Federal dar uma interpretação taxativa a esse artigo 66, parágrafo 4º, impondo o cumprimento estrito desse trancamento de pauta, consequentemente, da ordem cronológica, ou cabe ao Supremo Tribunal Federal ser deferente com a interpretação que o próprio Poder Legislativo tradicionalmente vem atribuindo a essa norma constitucional, a esse dispositivo. Por apertada maioria, o tribunal entendeu que, pelo menos em sede de liminar, não deveria modificar ou impor a mudança da praxe tradicional do Poder Legislativo, mas a questão foi apreciada, como eu disse, em sede liminar, e o tribunal ressalvou a possibilidade de voltar a esse tema num juízo definitivo de mérito. Portanto, essa circunstância de as normas constitucionais terem supremacia e definirem o sentido das competências, não apenas dos demais órgãos, mas também do próprio judiciário, acaba sendo uma peculiaridade que afeta a interpretação constitucional e que gera esse potencial conflito ou a potencial tensão entre a posição judicial e a interpretação dada por outros poderes. Por fim, há uma terceira característica das normas constitucionais que também potencializa a atividade interpretativa, aumenta as possibilidades interpretativas e, portanto, potencializa essa atividade criativa, essa dimensão criativa da jurisdição. Cuida-se aqui da textura aberta das normas constitucionais. Esse não é um fenômeno exclusivo da Constituição. Muitas normas jurídicas têm textura aberta. E aqui se usa esse conceito para identificar aquelas normas que se abrem a múltiplas interpretações e a múltiplas interações com a realidade. Essa não é uma circunstância só da norma constitucional. O princípio da boa-fé objetiva do Código Civil, por exemplo, também se abre a uma discussão ampla, uma gama ampla de interpretações possíveis
para dar apenas um exemplo. Mas, no âmbito da Constituição, essa característica é potencialmente aumentada, ela é potencializada pela textura tipicamente aberta das normas constitucionais. É comum se dizer que a Constituição é um sistema aberto de regras e princípios. Portanto, um sistema aberto desses dois tipos de norma, sendo que a abertura aqui é dada principalmente pelos princípios. O que significa dizer que a Constituição é um sistema aberto de regras e princípios? Significa dizer que ela se abre a múltiplas interpretações por conta da necessidade de normatizar uma realidade também mutante, também variável. E mais do que isso, pela necessidade de comportar uma certa permeabilidade às percepções políticas e sociais variáveis. A Constituição, ela tem a pretensão de permanência e tem, portanto, a pretensão de funcionar como um limite geral ao exercício do poder político, independentemente da orientação política que prevaleça em cada momento. Isso exige uma flexibilidade, uma permeabilidade, que é dada por essa abertura do sistema. Cada momento admite que se imprima uma determinada leitura às normas constitucionais. É claro que essa possibilidade está sujeita a limites. Não se deve imaginar que as normas comportem qualquer significado. Se elas comportassem qualquer significado, isso seria o mesmo que dizer que elas não têm sentido algum. Se tudo é cabível, isso quer dizer que não há limite algum efetivo previsto nessas normas. Portanto, elas se abrem a múltiplos significados, embora haja aqui sentidos mínimos que decorrem da própria literalidade de cada uma dessas previsões. Eu retomo já esse ponto. Antes disso, temos uma pergunta. Olá, professor. Meu nome é Ana Carolina Custódio e minha dúvida é correto dizer que só os textos normativos claros demandam interpretação? Essa é uma questão, essa é uma pergunta que envolveu uma resposta tempos atrás e que hoje em dia recebe outra resposta. Havia até um brocardo jurídico que, na clareza, diante da clareza, a interpretação cessa. Portanto, se a norma é clara, se a textualidade da norma é suficiente, isso basta para que a interpretação pare e se aplique o sentido óbvio dessa previsão. Essa visão está superada, não no sentido de que não há normas claras. Evidentemente, e como eu mencionei, as normas têm diferentes níveis de abertura textual, diferentes níveis de densidade, e, portanto, é muito mais difícil que haja variação interpretativa na regra que fixa a idade mínima de aposentadoria do que na regra que prevê a liberdade de expressão, o princípio que prevê a liberdade de expressão como direito fundamental. Há, portanto, normas mais e normas menos claras, menos definidas a priori. Apesar disso, todas elas devem ser interpretadas em conjunto e de forma cuidadosa, de forma a se demonstrar que aquela solução adotada é, de fato, a melhor solução do ponto de vista constitucional. Isso vale não só para as normas infraconstitucionais, que devem ser lidas à luz da Constituição, e aqui é possível dizer, como diz, por exemplo, o professor Luiz Roberto Barroso, que toda a aplicação de uma norma infraconstitucional, de certa forma, envolve uma operação de interpretação constitucional, porque é preciso saber se aquela norma é válida, se ela é compatível com a Constituição, caso contrário, sua aplicação será afastada, e mais do que isso, ela deve ser lida da forma mais compatível, da forma que potencialize a realização das regras e dos princípios constitucionais pertinentes.
Portanto, essa necessidade de interpretação é válida no plano infraconstitucional e mesmo no plano constitucional, em que, mesmo quando a norma parece clara, sempre é necessário verificar, por exemplo, se ela de fato deve ser aplicada, ou se a aplicação deve ser plena ou deve ser graduada. Esse já é um tema que foge um pouco ao objeto da nossa aula e do nosso curso, mas o Supremo Tribunal Federal tem entendido que mesmo uma norma válida em tese pode não ser válida em determinada incidência concreta. Quer dizer, diante daquela interação especial da realidade com a norma, ela poderia produzir um resultado inconstitucional. E, nesse caso, a sua aplicação deve ser colocada de lado pontualmente para privilegiar a aplicação do sistema como um todo. O Supremo entendeu isso, por exemplo, num conjunto de decisões envolvendo a decretação de intervenção federal por não pagamento de precatórios. Quer dizer, embora a previsão constitucional seja clara, o descumprimento da ordem judicial, em tese, enseja a intervenção federal, e embora a realidade também fosse clara, os precatórios não foram pagos, o tribunal entendeu que essa previsão não deveria incidir nos casos em que o não pagamento se deu por uma razão razoável, por exemplo, pela falta de recursos, sem que se desloque recursos de outras atividades também exigidas pela Constituição. Na terminologia do tribunal, nesses casos, a aplicação dessa regra deveria ser graduada segundo o princípio da proporcionalidade, de modo a produzir um resultado compatível com a Constituição em sentido amplo. Portanto, toda norma deve ser interpretada e deve ser interpretada no conjunto da ordem jurídica. Até porque, ainda quando pareça clara, a incidência da ordem jurídica no seu conjunto pode eventualmente exigir a paralisação da eficácia dessa norma pontualmente. Feita essa observação, volto ao ponto. A Constituição tem uma textura especialmente aberta, é um sistema aberto de regras e princípios, e isso é necessário, como vimos, sobretudo para acomodar essa permeabilidade da Constituição à realidade política, à realidade social. É preciso que a Constituição possa evoluir, e isso envolve abrir-se a mudanças de entendimento. Quando o Supremo Tribunal Federal interpreta a liberdade de expressão, ele interpreta diante daquelas circunstâncias peculiares e pode, eventualmente, dar um sentido à liberdade de expressão diferente diante de outras circunstâncias. Assim como a percepção do tribunal e da sociedade em geral pode variar, como de fato varia e tem variado enormemente ao longo da história. Quer dizer, o que chocava as pessoas nos anos 20 certamente não choca mais no século XXI, e nem precisamos ir tão longe. O que chocava as pessoas dos anos 80 já não é tão chocante, ou às vezes é até considerado normal no século XXI. E talvez mude daqui a pouco, porque as coisas às vezes são cíclicas. Há, portanto, uma natural abertura do texto a essas variações de percepção política, de percepção social. Para não falar no fato de que é inevitável que a Constituição se valha dessas cláusulas de conteúdo aberto para não ficar datada, não ficar presa num determinado momento histórico. É preciso a evolução para que a Constituição não fique obsoleta. E, também nessa linha de inevitabilidade, é impossível, como se sabe, que o legislador ou o constituinte prevejam cada situação de forma taxativa, com todos os seus possíveis detalhes, com todas as suas possíveis variações. Esse sistema aberto, portanto, atende a esse objetivo. Aqui, com essas considerações, já é possível fazer uma distinção muito importante. Uma distinção entre o texto, no seu estado bruto,
e a norma tal como entendida como o comando jurídico extraído do texto. Uma vez que as normas constitucionais, com especial intensidade, se abrem a diferentes possibilidades interpretativas, não todas elas, mas muitas delas, é possível dizer, e a doutrina tem feito esse destaque, que a norma não é igual ao texto. A norma não é igual ao enunciado normativo. O enunciado, como eu disse, é o ponto de partida e o limite. É o ponto de partida da atividade hermenêutica e é o limite possível, porque a interpretação que extrapola o sentido do texto deixa de ser interpretação e vira um ato de livre criação do direito. Mas o texto não é a norma em si, ele é o ponto de partida. A norma é o resultado da interpretação, é o resultado a que chega o intérprete quando aplica a norma, o enunciado, o dispositivo, a um determinado contexto e identifica o seu sentido naquele contexto, naquela situação. Portanto, norma não é igual a enunciado, norma é o resultado da interpretação. Isso permite que nós cheguemos à seguinte conclusão. Se o judiciário interpreta os textos normativos e interpreta a Constituição, e a Constituição tem essa peculiar abrangência, o judiciário cria normas, naturalmente de forma limitada. Cria normas a partir dos pontos de partida e dos limites que o texto fornece. Essa atividade não é igual à do legislador, evidentemente, ela é muito mais limitada e condicionada, mas ela partilha da ideia básica de se criar a regulação jurídica pertinente para o caso em exame, para as situações da vida em geral. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, algumas que registram essa ideia, mas uma que registrou com especial felicidade uma passagem do ministro Eros Grau na ADPF 153, que depois, inclusive, foi incorporada à ementa. Essa ADPF é a que tratou da lei de anistia. E diz a ementa: texto normativo e norma jurídica, dimensão textual e dimensão normativa do fenômeno jurídico. O intérprete produz a norma a partir dos textos e da realidade. A interpretação do direito tem caráter construtivo e consiste na produção, pelo intérprete, a partir de textos normativos e da realidade, de normas jurídicas a serem aplicadas à solução de determinado caso, solução operada mediante a definição de uma norma de decisão. O intérprete realiza a mediação do caráter geral do texto normativo e a sua aplicação particular. Essa passagem ajuda a mostrar como a atividade interpretativa, a atividade judicial, de fato, criam a norma ou tem uma dimensão criativa a partir das balizas, dos pontos de partida que os dispositivos fornecem. E, naturalmente, só será legítima a atividade se ficar limitada ao espaço, à moldura que esses dispositivos, de fato, fornecem quando considerados no seu conjunto. E enfatizo aqui que é importante considerá-los em conjunto e não de forma isolada, porque é só na sua interação que o sentido se completa. Eventualmente, um dispositivo pode ser interpretado de forma equivocada se for desligado, desvinculado do sistema no qual está inserido. A título de exemplo, quanto a essa necessidade de interpretação conjugada dos dispositivos, mostrando que essa não é uma questão puramente teórica, o Supremo Tribunal Federal, na ADIM e na ADPF, em que se tratou das uniões entre pessoas do mesmo sexo, deu um claro sentido sistemático ao texto constitucional. Aqui
não vai uma defesa nem uma crítica à decisão quanto ao mérito, embora eu pessoalmente ache a decisão correta e, mais do que isso, louvável. Mas, independentemente do juízo que se faça quanto à decisão, a verdade é que o Supremo deu uma interpretação ao sistema da Constituição e não se apegou à interpretação isolada do artigo 226, parágrafo 3º, que havia a proteção do Estado às relações entre homem e mulher e a sua conversão em casamento. Uma leitura isolada do texto levaria à conclusão de que essa é toda a realidade normativa existente e, portanto, essa seria a única hipótese em que a Constituição protegeu as uniões informais. Deixando de lado essa leitura pontual, o Supremo entendeu que o dispositivo tratava de uma hipótese específica, a mais comum e aquela que estava na ordem do dia em 88, e sem prejuízo disso, era preciso olhar o sistema constitucional como um todo para avaliar se ele protegia ou exigia a proteção do Estado também a esses outros tipos de união. E aí o tribunal entendeu, como se sabe, que a igualdade, o direito ao igual respeito e consideração, assim como a dignidade da pessoa humana e a liberdade, demandavam que o Estado não criasse uma diferenciação com base nesse critério da orientação sexual. Esse é um exemplo de como o Supremo, de fato, faz uma leitura global do sistema constitucional e não uma leitura isolada. Um outro exemplo, também muito frequente e muito comum, envolve a chamada manipulação dos efeitos temporais, ou seja, a técnica pela qual o Supremo Tribunal Federal, sobretudo, ainda que não exclusivamente, afasta a consequência tradicional da declaração de inconstitucionalidade, que é a pronúncia da nulidade do ato inválido. Aqui, com diferentes extensões e diferentes conteúdos, o tribunal manipula esse efeito tradicional para dizer que, embora aquela norma específica da Constituição tenha sido violada e, em princípio, demande o desfazimento dos efeitos produzidos de forma inconstitucional, é preciso olhar a Constituição no seu conjunto. É preciso olhar o sistema constitucional no seu conjunto. E, sendo assim, é possível que outras normas da Constituição determinem a preservação dos efeitos desse ato originalmente inconstitucional. Quase como se fosse uma comparação entre um estado de inconstitucionalidade e outro. Quer dizer, é mais inconstitucional manter os efeitos do ato inválido ou é mais inconstitucional desfazer esses efeitos com um reflexo negativo para a segurança jurídica, a proteção da confiança legítima, elementos que também são protegidos pela Constituição. Portanto, em diversas situações, o tribunal tem reconhecido a inconstitucionalidade sem pronunciar, ou ao menos sem pronunciar inteiramente a nulidade, por conta dessa percepção que o sistema constitucional deve ser interpretado em conjunto e a incidência de uma norma condiciona a incidência de outras. Temos mais uma pergunta e depois eu retomo a nossa exposição. Olá, professor. Meu nome é Natália Roncador e a minha dúvida é: a ponderação de princípios não é uma forma de o juiz decidir livremente segundo a sua vontade? Esse tema da ponderação é um tema ao qual voltaremos, mas desde logo é possível responder da seguinte forma. A ponderação de princípios, em linhas gerais, é uma técnica de decisão pela qual o juiz verifica, à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas, ou seja, à luz do fato relevante na hipótese e das diferentes normas que aparentemente incidem na hipótese, qual deve ser a solução do caso, tendo em vista o peso, a relevância comparativa que cada um desses elementos normativos adquire em cada situação.
Há críticas, evidentemente, a essa metodologia sob esse fundamento, sob essa premissa da pergunta, de que talvez essa seja uma forma do juiz decidir o que ele quiser. Ele vai ponderar liberdade de expressão e privacidade e vai concluir que a liberdade de expressão prevalece se a visão dele é liberal ou se ele concordar com a orientação da comunicação que foi efetuada no caso, ou então vai dizer que prevalece a privacidade quando achar que a comunicação é abusiva ou se achar que uma sociedade que preserve a intimidade das pessoas é mais relevante do que uma sociedade em que haja ampla circulação de ideias. Portanto, a crítica comum é que a ponderação seria um pretexto para o juiz usar essa textura aberta da Constituição de forma voluntarista. Essa crítica é respondida, pode ser respondida, de duas formas. A primeira dizendo que é um pouco inevitável, ou mais do que isso, é inevitável que raciocínios ponderativos ocorram diante de uma Constituição principiológica como é a de 88. Você pode não usar o termo ponderação, mas quando a Constituição protege a liberdade de expressão e privacidade sem definir detalhadamente quando uma prevalece e quando a outra prevalece, o resultado inevitável disso é que será necessário fazer esse sopesamento à luz dos casos concretos. O nome pode variar, mas o raciocínio subjacente estará lá. E aí é possível dizer, e faz sentido dizer, que já que o raciocínio estará lá, é melhor que ele seja explícito. É melhor que o juiz assuma o ônus argumentativo de demonstrar por que aquela solução não é um voluntarismo, porque ela tem base relevante, base consistente nos elementos normativos disponíveis. Porque ela é uma construção defensável dentro do conjunto de normas que pretendem incidir na hipótese. Essa, portanto, é uma primeira resposta a essa visão cética quanto à ponderação, a da sua inevitabilidade como forma de raciocínio, ainda que haja variação na terminologia e na forma de emprego. Uma segunda resposta é que isso não só é inevitável, como pode ser bom. A ponderação permite que esse conjunto de elementos normativos que a Constituição previu com especial relevância dentro do sistema incidam de forma gradual, incidam de forma pensada para os casos em que eles são exigidos. Portanto, há uma possibilidade aqui de argumentativamente se construir o sentido desses valores fundamentais da Constituição. E isso não é uma atividade puramente do juiz. Quer dizer, o juiz funciona como um dos agentes nessa atividade, mas não é o único e nem é necessariamente o último. Nós iremos retomar esse ponto falando de como a jurisdição pode representar na prática uma forma de discussão ampla e de debate público sobre esses temas de interesse geral, de interesse coletivo. Não necessariamente o melhor, não necessariamente o único debate, mas uma das etapas desse necessário debate. E, por fim, eu diria, em resposta à pergunta, que a ponderação é praticada ostensivamente pelo Supremo Tribunal Federal, que a menciona. Há decisões mais recentes mencionando que a ponderação entre elementos contrapostos foi determinante para se produzir a solução. Portanto, a crítica doutrinária é sempre possível, é sempre válida, mas não se deve ignorar essa circunstância, até para que a crítica seja mais proveitosa, seja no sentido de se reconstruir ou reler, se for o caso, essa prática que o Supremo Tribunal Federal tem adotado. Feitas essas considerações, eu retomo. Até aqui, falamos sobre a atividade construtiva que está envolvida na interpretação jurídica, essa dimensão criativa que é inerente à interpretação jurídica e que é
pronunciada no âmbito da interpretação constitucional. Vimos as causas dessa circunstância e vimos que há a possibilidade de que uma mesma norma receba sentidos diversos de acordo com o contexto, de acordo com a interação que ela estabelece com outras normas e com a realidade. Gostaria agora de aprofundar um pouco esse ponto, aprofundar um pouco essa interação entre a norma e a realidade, por duas razões. Em primeiro lugar, porque, como vimos, a norma só adquire o seu sentido, de fato, quando é interpretada à luz do caso concreto, quando se verifica em que medida ela incide e quais outras normas condicionam a sua incidência naquela situação. E, em segundo lugar, porque essa interação entre a norma e os casos concretos eventualmente é usada como argumento para criticar um suposto excesso do Poder Judiciário que estaria, de certa forma, abandonando as considerações puramente jurídicas e fazendo um juízo de conveniência, um juízo de interesse político ou de melhor aplicação política da ordem jurídica em cada contexto. Portanto, o nosso tema agora é essa interação entre fato e norma, entre fato e elementos normativos. O precedente que eu li diz que ela é inevitável e que a Constituição só adquire o seu sentido quando interpretada à luz dos casos concretos, seu sentido concreto, seu sentido efetivo. Isso acontece porque essas normas polissêmicas devem ser verificadas diante das situações que irão reger. E mais do que isso, a Constituição não é despreocupada em relação aos resultados que ela produz. Pelo contrário, quando se tem uma percepção clara de que a norma produzirá um resultado A ou B, é natural que se avalie se esses resultados são ou não compatíveis com a pretensão normativa, com a força normativa da Constituição. Em determinados contextos, essa interação entre fato e norma é especialmente clara, mas em todos eles, todos os contextos, ela é relevante. Vou dar alguns exemplos em que essa interação entre fato e norma foi especialmente destacada, especialmente enfatizada na solução dada pela jurisprudência. Vou citar alguns casos específicos. Vou referir, portanto, alguns casos da jurisprudência constitucional em que se colocou especial ênfase nessa relação entre fato e norma, seja para considerar que os efeitos da norma devem ser ponderados, devem ser sopesados, seja por se perceber que o sentido da norma só pode ser aferido à luz do caso concreto. Naturalmente, aferido em todos os seus detalhes, perfeitamente possível ter uma noção geral mesmo antes disso, mas a definição exata do alcance das normas pressupõe que se leve em conta os contextos nos quais ela incide. Um contexto em que o Supremo Tribunal Federal revela essa preocupação com especial ênfase é o da interpretação das normas que regem o sistema eleitoral. Tanto no caso das normas que tratam de inelegibilidade, causas de inelegibilidade, ou seja, quando uma pessoa deixa de poder concorrer a um cargo eletivo, quanto em normas que tratam das regras eleitorais de forma mais ampla. Por exemplo, em matéria de inelegibilidade, o Supremo Tribunal Federal destaca com especial ênfase que a interpretação deve se orientar pela teleologia das normas, ou seja, pela finalidade a que elas se destinam, a finalidade constitucional que elas pretendem realizar.
num caso muito interessante, seguindo essa tônica, o tribunal entendeu que, embora a existência de uma relação conjugal seja causa de inelegibilidade para o cônjuge, ou seja, quando o titular de um mandato eletivo tem um cônjuge, essa pessoa fica impedida de concorrer a determinados cargos eletivos na mesma circunscrição e em certas condições, o tribunal entendeu que a constatação de que teria havido uma separação de fato, não uma separação formal, mas uma separação de fato anteriormente à entrada do titular no cargo, e que havia mais do que isso, uma clara animosidade, uma rivalidade entre essas pessoas, seria causa suficiente para afastar a regra de inelegibilidade. O que se tem aqui? A regra é, em princípio, incidente, em princípio ela deveria ser aplicada, mas o tribunal entende que, diante das peculiaridades do caso, uma vez que não haveria nenhum elemento relevante a ser protegido com aquela inelegibilidade, a regra deveria ser afastada. Essa é uma aplicação interessante dessa interação entre fato e realidade, porque a norma não deve ser desligada do seu propósito, produzindo uma restrição política que não resultará em um objetivo constitucionalmente relevante na vida social. Esse é um exemplo interessante. Eu vou tratar de mais alguns, mas antes disso temos uma pergunta. Olá, professor. Meu nome é Felipe e a minha dúvida é: o que é consequencialismo? Essa é uma pergunta especialmente interessante e que cabe muito bem no contexto. Consequencialismo é literalmente a decisão ou a orientação da decisão pelas consequências que essa decisão produzirá. Portanto, em vez de priorizar a pré-determinação dos atos normativos, o intérprete levaria em conta os resultados da sua atividade. Colocada nesses termos, a postura consequencialista enfrenta uma questão de legitimidade, um déficit de legitimidade, porque é da lógica política sopesar prós e contras, conveniências e oportunidades, muito mais do que da lógica judicial, que em tese se rege pela aplicação consistente dos atos normativos. Por outro lado, o consequencialismo pode ser uma forma acessória de decisão na medida em que o resultado provável, o resultado claro dessa decisão ofenda elementos normativos, elementos constitucionais. Há um precedente muito interessante do Supremo Tribunal Federal que envolveu exatamente essa ideia. No caso, se cuidava da interpretação do artigo 14 da Emenda Constitucional número 20, de 98, que fez uma reforma administrativa relevante. Dentre outras coisas, essa emenda, no seu artigo 14, previa um teto para o pagamento de benefícios previdenciários, que à época era de R$ 1.200. A partir desse teto, o eventual benefício, o excedente, seria custeado pelo empregador e não pelo sistema previdenciário. O Supremo Tribunal Federal, enfrentando essa discussão, entendeu que era perfeitamente possível e legítimo que o constituinte derivado impusesse esse teto, mas não em relação à licença gestante, não em relação a esse específico benefício previdenciário. E aqui, para constatar pela invalidade, o tribunal precisou analisar as consequências prováveis, as consequências imagináveis, objetivamente, claro, dessa decisão. E quais eram as consequências prováveis? Dificultar ainda mais a inserção da mulher no mercado de trabalho, porque, naturalmente, a licença gestante só é pertinente em relação a empregadas mulheres. Portanto, havendo um teto
e a necessidade de que o empregador custeie o excedente, haveria também um estímulo direto à não contratação de mulheres ou a contratação de mulheres com um salário formal abaixo do teto, o que dificulta naturalmente essa inserção da mulher em igualdade de condições com os homens. Portanto, esse objetivo constitucional e, mais do que isso, a efetividade da licença à gestante prevista no artigo 7º da Constituição, que não deve se tornar um elemento de desfavor para as mulheres, dependia que o Supremo fizesse essa avaliação de consequências objetivas. E aí o tribunal entendeu que não deveria desconsiderar essas consequências e pensar na norma em tese. Quer dizer, aqui a consequência produz um resultado inconstitucional e, portanto, viola a Constituição, deve ser levada em conta. Esse é um exemplo de pensamento consequencialista que reforça a lógica normal da jurisdição. A jurisdição, como o direito em geral, é prescritivo, se dedica a produzir um resultado na realidade. Não se deve ignorar as consequências prováveis ou óbvias que ele tende a produzir. Mas também não se deve converter o juiz num avaliador de conveniências, um administrador, em lugar dos administradores stricto sensu. Tá certo? Essa mesma lógica se aplica a outros casos envolvendo matéria eleitoral, casos que eu estava comentando. Por exemplo, um caso muito interessante, não nacional, um caso do Tribunal Constitucional Federal alemão, ilustra exatamente essa ideia. É uma decisão de 58 que ficou conhecida na época como o julgamento das doações partidárias. No caso, não vou entrar em detalhes da hipótese, mas se previa um benefício tributário aparentemente a todo e qualquer doador de partido político. Portanto, no seu relato abstrato, a norma produzia um resultado compatível com a isonomia. Não havia distinção nem favorecimento de qualquer partido em especial. Mas o Tribunal Constitucional entendeu que não bastava ficar restrito ao relato abstrato. A conclusão do tribunal é basicamente a seguinte: ainda que o relato abstrato da norma não produza uma discriminação inconstitucional, é papel da jurisdição observar os resultados prováveis, os resultados até óbvios, no caso, que essa norma produzirá na realidade. E aí se entendeu que essa vantagem tributária naturalmente teria como consequência um estímulo maior aos partidos com uma base econômica mais relevante e que haveria mais doadores capazes de obter o benefício e aplicá-lo de forma efetiva para fazer doações. Ao passo que os partidos de base popular teriam um prejuízo natural, ainda que não decorrente do relato. Haveria uma desequiparação na igualdade política de chances. O Supremo Tribunal Federal já usou lógica semelhante. Por exemplo, quando julgou a DIN 1351, que versava sobre a chamada cláusula de barreira ou cláusula de desempenho, ou seja, uma previsão normativa pela qual os partidos que não obtenham determinado apoio eleitoral mínimo teriam restrições ao seu funcionamento parlamentar. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a cláusula de barreira, mas com a seguinte ressalva: não é que qualquer cláusula de barreira seja inconstitucional. Aquela, tendo em vista os resultados que produziria na realidade, em razão da sua específica conformação, não era compatível com a igualdade de chances. Produziria uma restrição excessiva e uma tendência de engessamento do quadro político tal como estava naquele momento. Isso é uma demonstração dessa interação entre fato e realidade e da necessidade de que se leve em conta
ao atribuir sentido às normas constitucionais, os efeitos prováveis, os efeitos diretamente identificáveis dessas normas, desde que, como eu mencionei, não se caia num mero juízo político de conveniências versus inconveniências, num juízo de escolha meramente política. Mas essa é uma diretriz, esse é um parâmetro a mais a ser levado em conta na atividade jurisdicional e que naturalmente vai repercutir bastante sobre o nosso tema da judicialização e mais à frente do ativismo. Com isso, nós terminamos a aula de hoje, essa terceira aula do nosso curso, e, fazendo uma brevíssima recapitulação, vimos que a interpretação constitucional é uma atividade construtiva, mais até do que a interpretação jurídica em geral, e que isso potencializa a dimensão criativa dessa atividade, aumentando a margem de decisão do Poder Judiciário, em particular do Supremo Tribunal Federal. Esse é um dos fatores determinantes para a judicialização e para o ativismo, que serão temas das nossas duas aulas finais. Ficamos por aqui, muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.